Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Esse podcast que você já está acostumado a acompanhar ao vivo toda quinta-feira às 7 horas da noite. Mas hoje não estamos ao vivo, infelizmente, porque tivemos que aproveitar um convidado super, mega, hiper especial. Estamos fazendo um ao vivo, mas que você já assistiu na semana passada. E estamos gravando esse, porque temos que aproveitar esse convidado hiper, mega especial, que falará nesse podcast sobre um assunto também super, mega, hiper especial. Vamos fazer um upgrade dos tecidos moles em dinossauros, aquela bomba atômica no colo de Darwin, que caiu recentemente. Falando principalmente de um e-mail que a Mary Schweizer, falei certo? Acho que sim, depois tem um alemão aqui que vai me corrigir, tá bom? Mandou desmentindo o que ela tinha falado, uma confusão que aconteceu aí nessa área dos tecidos moles em dinossauros. Por que tanto auê? Por que tanto fuzuê? Porque a bomba atômica realmente explodiu, acabou com essa história de milhões e milhões de anos. E há um desespero total no quartel naturalista e no quartel evoteísta, né? Para deixar bem claro. Bom, vocês devem estar curiosos aí. Quem será que nós temos de convidado? Olha, a honra hoje é dupla, porque nós não só temos um convidado super, mega, hiper especial, mas também temos um co-host aqui do podcast super, mega, hiper especial. Uma descoberta aí que fizemos... Não é, João? Não mostra ele ainda não, Matheus. Tem um canal no YouTube super, mega, hiper sensacional. Vamos apresentá-lo também. Primeiro, vamos apresentar aqui o nosso convidado. Bom, o Niquinho tá aqui como sempre, né, Nick? Está aí, qualquer pergunta. Vamos falar sobre o T-Rex. Você tem um T-Rex nesse livro aí, Niquinho? Olha, que legal. Olha lá, o Matheus vai mostrar o T-Rex. O assunto estará relacionado com esse dinossauro sensacional, o terror de Darwin. Mais um, né? Darwin não tem dormido muito bem ultimamente, gente. Com dinossauros voando, né? Fotos de telescópios. Fico imaginando como seria a vida do Darwin, né? Se ele estivesse vivo. Então, olha, vamos começar a apresentar aqui o nosso convidado hiper, mega, super especial. Quem seria? Ninguém menos do que o polímata, João Paulo Reis. Um privilégio imenso ter você aqui de volta. Grato, professor. Grato novamente pelo convite, grato pelos elogios aí, por estar com essa oportunidade novamente da gente discutir esse assunto e ver o que é que a Mary respondeu aí para os ateus fanáticos e ver o que é que ela negou do próprio trabalho que ela fez. Isso, olha, o pessoal, o João Paulo Reis tem um canal agora no YouTube, o Polímata, ele tem toda segunda-feira uma live super mega legal, às vezes eu entro lá e participo, né, o João? Que é sempre uma honra. João Paulo Reis Braga, e ele também está aqui essa semana em São Paulo, uma série de entrevistas, podcasts, você pode acompanhar o João Paulo no Vejam Só, na Hit TV, no Teologar, também esteve lá no Plenitude Cast, né? Plenicast. Nosso amigo Diogo. E olha, agora deixa eu ver, já passou. Estivemos, né, nos podcast Três Irmãos, num debate sensacional que venceu de goleada, não foi, João? Com certeza. Foi uma surra. Profeticamente, demos uma surra, porque falamos sobre evolução química. E a gente teve lá e cortamos o pescoço desse monstro, né? Não foi? A gente fez umas orações lá, Toninho, saiu uns 5 legiões só de Toninho. Nossa, foi. Mas, ô João, descobrimos o quartel dos defensores do design inteligente tem aumentado cada vez mais e cada vez gente mais qualificada, bem estruturada, com informações, com ciência pura, na veia. Quem que nós descobrimos recentemente? Fala sobre ele um pouquinho, João. Rapaz, quando me mandaram o primeiro vídeo do nosso amigo que está aqui, o senhor Sérgio Eduardo Lutzer. Isso, pode mostrá-lo já aí, ô Matheus. Olha, o Sérgio Eduardo Lutzer. Quando eu vi o primeiro vídeo dele, eu fiquei impressionado com a qualidade dos argumentos e como ele é cirúrgico nesses argumentos, né?
E aí eu fui vendo outros vídeos dele também, que ele tem feito. Ele ainda não tem tempo para estar se dedicando exclusivamente ao canal, mas cada vídeo dele é uma porretada no ateísmo e nesse negócio de ateísmo que chega a dói até em mim. Eu vi também, olha. Mas a gente vai chamá-lo de Eduardo Lutzer aqui, né, Eduardo? A gente ficou discutindo qual seria o seu melhor nome, porque o homem tem tanto nome, né? Por unanimidade ficou Eduardo. Eduardo, muito bem-vindo aqui no podcast Discutindo Ciência com os Eberlins, porque o Nicolas agora falou para mim que a gente tem que mudar o nome, né, Nicolas? Discutindo Ciência com os Eberlins. Fala um pouquinho de você, seu canal, o que você poderia dizer? Bom, meu nome é Eduardo Lutzer e, como foi falado aqui, eu decidi abrir esse canal, na verdade, não foi nenhuma iniciativa de fazer realmente vídeos no YouTube, é que alguns amigos perguntavam e me mandavam vídeos de ateus falando muita besteira por aí, né? E... Você foi bem educado, né? Com a besteira. E muitas pessoas acreditavam nesse tipo de coisa. Eles mostravam até artigos, assim. Olha, ciência, né? A ciência tá mostrando. Aí eu pegava os artigos que eles mostravam e lia os artigos na frente da câmera ali, mostrando que muitos desses argumentos sequer estavam mencionados no artigo. Algumas explicações não tinham uma única palavra de dentro do artigo, mostrando que eles não leem os artigos. Eles apenas pegam artigos e argumentam absolutamente qualquer bobagem, porque pressupõem que o público não vai conferir. Então eu comecei a fazer os vídeos só para isso, só para mostrar esse tipo de coisa. Daí as pessoas começaram a pedir mais vídeos. Infelizmente eu não consigo fazer vídeo nem todos os meses ainda, mas eventualmente eu lanço alguns aí. Muito bem, parece que agora você está fazendo um doutorado aqui em São Paulo com um cara super mega especial também, não é? Se Deus quiser, vamos fazer, tá tudo certo aí. É isso, maravilha. Quem é esse cara super especial? Eu acho que sou eu, né? Mas tudo bem. E aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a gente está jogando o maior charme em cima do Eduardo, né, João? E, João, parece que vai fazer um pós-doc também, não é? Não é assim? Sim, eu me comprometi com o senhor, vou dar meu jeito. Fechado. Né? Ele apertou minha mão ao vivo e a cores lá no Vejam Só. Tirar a maior onda com os ateus. Gente, sensacional. Nós temos uma mesa aqui de gente que estuda, gente que investiga, gente que lê, que sabe interpretar os artigos e que dá um show, como demos no debate, não foi? Isso. E a gente vê, pelo outro lado, uma evolução dos defensores da teoria da evolução. Viraram youtubers, né? Gente que fala que é professor e que nem mestrado, doutorado tem. Às vezes não terminou nem o segundo grau. Nem segundo grau. Outros falam que tem 2 doutorados, né, João? 2 doutorados, um mestrado, você vai ver, não tem nada. Por um lado, nós vemos uma plena involução dos defensores da evolução, cada vez menos qualificados, youtubers que se autoproclamam doutores e professores. Falamos lá no debate, não é? Já não estamos voltando no passado. E do lado do design inteligente, cada vez gente mais qualificada, novos defensores como o Lutzer. O Lutzer vai me ajudar a entrevistar aqui o João, porque nós vamos fazer um programa especial, um podcast especial com o Lutzer, falando sobre as protocélulas. Um desejo esperançoso, não é? Dos evolucionistas. Vocês vão falar de sonho, é? De sonho, de ilusão. Também vamos falar junto, né? Vamos falar de fada madrinha, ET, chupacabra e protocélulas. Eu acho que é esse o tema. Se der tempo, fala um pouquinho do Papai Noel. Vamos falar de Papai Noel também. Tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco. Tudo ilusões da mesma qualidade. Mas, João, vamos lá. O Paquito tá aqui com a gente. A Paquita tá firme e forte, né? Fala um oi aí, Paquita, para os nossos seguidores aí. Olha, a Paquita, o Paquito, tudo uniformizado, gente. Você tá com a camiseta do T-Rex vegano aí, João? Maravilha. Olha o uniforme. O Eduardo também. Todo mundo aqui uniformizado. Agora tá faltando umas penas nesse dinossauro. Tá faltando penas, gente. Porque esse dinossauro virou galinha. Não é fantasia, né? Agora os evolucionistas estão colocando pena em dinossauro, gente, para ver se pega aquela ideia de que dinossauro tinha virado galinha, né? Canário, né? Com vontade de voar, virou canário. É sensacional. João, vamos lá então. A gente quer falar sobre
Tecidos moles em dinossauros. Terror para Darwin e para Mary. Mary? Schweitzer. Entendeu aí, João? Como é que fala o nome da mulher? Entendi, vou chamar de Mary. Mary. A Maria. A Maria. Schweitzer. A Mariazinha. gente tem um alemão aqui, né, para falar do Schweitzer. E vamos lá, ô Matheus, coloca aí. Mary Poppins. Mary Poppins. Pode ser Poppins. Poppins é mais fácil a gente mesmo, fala né, o seguinte, Nicolas? A gente fala o seguinte, a gente fala Mary, ele completa Schweitzer. Mary Schweitzer. Isso. E pode ser Poppins também, né, Nicolas? Nicolas, fica pronto com o T-Rex aí, porque a gente vai falar desse T-Rex várias vezes. Ó, o e-mail da Mary Schweitzer. Vamos lá, João. João, a Mary Schweitzer tinha falado um monte de coisa. Parece que mandaram um e-mail pra ela, ela desmentiu tudo. É isso? Então, a gente já falou algumas vezes sobre tecido mole aqui nos programas, vocês já viram Sim. no meu programa, já viram no programa do professor. Só que aí, o que é que acontece? Uns ateus fanáticos mandaram um e-mail para Mary, falando a nosso respeito, e eles receberam uma resposta, e hoje a gente vai dar uma analisada nessa resposta da Mary e falar novamente do que foi encontrado. Foi muito bom esse e-mail da Mary, inclusive, porque eu acabei me aprofundando numa das descobertas dela, que nem eu me lembrava que tinha tanta referência sobre isso, que é mais especificamente sobre ter encontrado células sanguíneas em dinossauros. Eu não estou falando de nada fossilizado, não. Estou falando de células sanguíneas mesmo. Mas vamos ver se ela nega ou se ela não nega isso aí, né? Sim. Então, vamos seguir aqui os slides, né? O Paquito, coloca aí o primeiro. Deixe-me ver. Cadê? Estamos voltando. Oi? Um minutinho? Ó, João, é incrível, né? Porque agora os ateus estão te dando esse trabalho de ficar mandando e-mail. Outro dia mandaram um e-mail pro Bob Williams sobre as fotos do James Webb. E ele disse, não, também não falei, que eu não esperava nada naquela foto. Gente, tem um monte de entrevista do homem, tem podcast que ele fez. Eu tenho uma lista lá de podcast, onde eu vou fazer um programa específico, falar assim, Bob Williams falou e depois disse que não falou. Não é? É uma coisa incrível. Porque quando você é desmentido pelos dados, você fica, não disse não, né? Não foi isso muito bem, não é assim? Ó, voltou os nossos slides aqui, Paquito foi rapidinho. Vamos, primeiro slide, Paquito, que o João quer... Passa aí. Isso, fala aí, João. É o seguinte, Deixa eu deslocar o professor Adalto Lourenço um pouquinho aqui, todo né? respeito. Ele sempre nos acompanha, né? Em memória. O professor Adalto Lourenço está sempre com a gente aqui. Muito bem, amém, João. amém. O que a gente tem Quer para passar falar... para ali, Nicolas? Isso? Pode ser. Põe o professor aí, por favor. Isso. Então, o que a gente tem para falar aqui é uma quantidade de assuntos muito grande. Então, não vai dar para falar tudo isso. Tanto é que eu fiz 2 lives, uma com 4 horas, outra com 3 horas, detalhando tudo. O e-mail que ela manda de resposta, ela inclusive se dedica para mandar esse e-mail, porque é um e-mail grande. Então, não vai dar para a gente ler todo ele aqui. A gente só vai pegar as partes principais. Foi ela mesmo que escreveu, João? Acho que sim, né? Foi ela, porque inclusive no e-mail, pelo que eu verifiquei, tem a marca oficial da universidade, é o e-mail, como é que chama? O e-mail institucional dela. Que parece E verdadeiro, pela né? resposta, eu acho que os ateus não têm essa criatividade toda, né? Capacidade para entender. Ou capacidade de escrever isso. né? Sim. Então, eu fiz 2 lives, que vocês podem encontrar todo esse material completo, só que ela é muito longa, não vai dar pra gente fazer em 50 minutos, né? Então, vocês podem acessar o primeiro, que eu falo da idade da Terra, e desminto ponto por ponto dos e-mails do e-mail da Mary. E no segunda live eu fiz com a bioquímica Fernanda, que foi maravilhosa essa live, onde a gente pega um ponto específico da Mary e fala sobre células sanguíneas. E aí a gente analisa ponto por ponto de cada um desses, do que ela falou e das evidências que existem para contrariar aquilo que ela escreveu no e-mail. Aí vamos lá, Paquito. Próximo, Paquito. Passou? Aí, uma das coisas importantes é a gente passar logo como é que acontece o processo de mineralização. Isso é um pequeno vídeo, Paquito. Se tu tocar aí ele vai começar a Mas acho rodar. que não passa vídeo, né? Não passa, desculpa aí, não João. passa no slide, não passa não? A gente aqui não passa, então você vai ter que falar, tá bom? Descreve aí como é que funciona. Basicamente, o processo de fossilização é a substituição do material orgânico por mineral. Então, não é que ele transforma o material orgânico em mineral, mas ele substitui aquilo que é orgânico
por mineral. E esse processo acontece através de um soterramento muito rápido, com muita terra sobre o organismo que foi enterrado, inclusive para evitar a ação dos raios ultravioletas e do oxigênio não chegar às bactérias aeróbicas que fariam a decomposição daquele animal e nem ele ser mexido ou arrastado ou devorado por outros animais. Correto? Aí passa o próximo aí, Paquito. Então, uma das coisas importantes da gente entender sobre tecido mole é que existem duas formas de interpretar tecidos moles na paleobiologia. Uma das formas é quando a fossilização acontece mostrando os detalhes do organismo que foi fossilizado. Um dos exemplos aqui, vocês podem ver, é uma foto de um trilobita. Esse aqui, né, João? Os dois são trilobitas. Os dois, sim. Eu trouxe essas duas fotos justamente para mostrar os dois lados do trilobita, como podem fossilizar. Esse daqui de baixo, por exemplo, chegou a fossilizar até os detalhes do olho do trilobita. Lembrando que o trilobita é considerado pelos evolucionistas o primeiro artrópode que existiu. E já existiu com olho. Olho composto. Com mais de 2.000 hematídeos, né? Isso. E com uma estrutura esquelética, digestiva, tudo prontinho. E como é que a gente sabe, inclusive, da estrutura esquelética e digestiva do animal? Isso é uma das coisas interessantes. Mesmo quando não se preservou algum tecido original do organismo, esse molde já faz com que a gente veja uma série de coisas que vão desmontando a chamada teoria da evolução, de que esse processo foi lento e gradual. Por exemplo, o artrópode, o primeiro artrópode que teria existido, o trilobita, isso aqui é uma fossilização que houve em que o trilobita ele sofreu um rasgo no estômago na hora da fossilização e se conseguiu a mineralização fossilizar ele por dentro, no sentido de mostrar como era ele por dentro. E o artigo, eu acho que esse artigo deve ter cerca de uns 4 ou 5 meses, mostra que o processo de digestão desses artrópodes eram tão sofisticados quanto o dos artrópodes modernos. Ou seja, o primeiro artrópode, o primeiro bicho que surgiu espontaneamente por mutação aleatória, já era completinho, super complexo, e com todos esses processos que a gente vê nos animais modernos. Então, quando a gente está falando de tecido mole que fossilizou a estrutura, isso já é um problema para a evolução. Só que um problema muito maior é quando esse termo tecido mole está sendo utilizado para falar de material orgânico original, ainda do organismo, que preservou-se, no sentido de que ele não foi substituído por mineral. E aí a gente já encontrou uma quantidade absurda de material de tecido mole, de vasos sanguíneos, pele, tecido conjuntivo, células vermelhas, glóbulos vermelhos, células ósseas, né, os osteócitos, lipídios, DNA, proteínas, colágenos, enfim, uma quantidade bastante grande. É interessante que os tecidos moles em ossos de dinossauros, né, eles teoricamente já existiam desde a década de 80. Só que naquela época era só a forma dos tecidos moles, né? Então eles viam até forma de vaso e tudo mais e chamavam aquilo ali de tecido mole. A grande revolução foi encontrar tecido não fossilizado. Não é tecido fossilizado, é não fossilizado, é tecido endógeno, original do indivíduo, né? Isso. Colágeno, elástico e plástico, como a gente mostrou no debate científico do século lá, né, Vamos João? mostrar aqui. João, o Pirula falou assim, não é que tinha sangue lá, gente? Tinha sangue sim, né, João? É isso aí que a gente vai mostrar. Célula sanguínea não é sangue, João? Não, e a própria Mary fala disso, a gente vai mostrar. Só que isso aí, viu, Eduardo, que tu falou desde a década de 80, na verdade, eu já vi que foram encontrados isso aí, material orgânico original, desde a década de 50. Isso não é nem da Mary. Tem um cara que eu vou citar aqui, por exemplo, no final da palestra, que ele trabalha com tecidos moles, encontrando material endógeno original desde 1971. Ou seja, João, se ela encontrou ou não encontrou, se ela falou que falou e não falou mais, também já perdeu a relevância, né? Porque ela é uma, né? Entre várias, né? Aí toca aí, Paquito. Então, aí vamos mostrar o trecho principal lá que os ateus fanáticos mandaram lá para... Você é ateu, graças a Deus, né, João? O que seria dos ateus se não fosse Deus? Né? Isso é uma frase de Chesterton. Aí, como é que os ateus mandaram lá para a Mary, né? Mary, infelizmente, no ano passado para cá, o movimento criacionista Terra Jovem
tem ganho proeminência nas redes sociais e mídias em geral no Brasil. Graças a Deus. Ainda bem, né? E vai ganhar ainda mais com o Eduardo agora, né? Com certeza. Com certeza. Graças à participação em famosos podcasts, especificamente tem duas dessas figuras. João Paulo Reis e Marcos Eberle. Nossa, que privilégio, hein? Destaque, hein? Internacional. Oxe, a Mary agora sabe quem é João Paulo Reis. E o professor Marcos Eberle já devia saber, né? E que distorceram os achados deles, aí se for um termo que eles erraram lá em inglês, aí colocou assim, que distorceram os achados deles. Nossa, fomos nós que achamos, João? Ela vai pegar esse trecho aí. Vocês acharam e distorceram o próprio achado. Foi. Que distorceram os achados deles sobre tecido mole remanescentes em dinossauros. Próxima, Paquito. Olha aí. Então, aí veio a resposta da Mary, né? A primeira parte da resposta. O tecido, o e-mail é longo, tal, vocês podem ver naquelas lives que eu gravei, senão vai levar horas e horas. Mas vamos correr mais ainda, João, porque o nosso tempo é mesmo curto. Então, aí ela responde a Mary, né? Então, esses dois examinaram os próprios dinossauros, por causa dos achados deles, né? Ou eles estão se referindo aos dados que nós publicamos? O criacionismo da Terra Jovem tem ganho proeminência porque os cientistas não comunicam o porquê desses dinossauros serem velhos. Realmente elas não comunicam, não. Nós dissemos que o tecido mole provavelmente não pode durar por milhões de anos. Então, quando nós os encontramos, os tecidos moles, nós podemos entender que é plausível para eles, alternativamente, dizer que os dinossauros são jovens? Sim. Claro. Lógico. O que não dá é para ela falar que é velho, né, João? Agora eu quero chamar a atenção para esse provavelmente. Passa o próximo, Paquito. A Mary de antigamente, antes desse e-mail mandado lá para os ateus, ela dizia assim, isso aqui ia mostrar um vídeo em que está justamente porque o grande diferencial da Mary foi encontrar uma quantidade tão grande de material mole, remanescente do T-Rex, que ele era possível, inclusive, ser pego com pinça e puxar, e mostrou que ele era elástico, inclusive. Aí eu tinha preparado um videozinho, mas aqui não passa, né? Mas ela diz assim... Depois o Paquito pode passar. Tá, mas no caso era no slide. Aí nesse documentário que vocês podem procurar na internet, se chama o documentário T-Rex Blood, ou seja, sangue de T-Rex, né? Ele é de 2005 e a Mary vai dizer assim, quando você pensa sobre isso, sobre tecidos moles de dinossauros, as leis da química, da biologia e tudo mais que sabemos dizem que deveria desaparecer. Deveria estar completamente degradado. Isso não é possível. Isso são palavras da Mary antiga. A gente vai ver que existe uma diferença muito grande entre a Mary antiga e a Mary que mandou esse e-mail esse ano. Ô, João, se as leis da química refutam os milhões de anos... que se dane as leis da química, não é? Com certeza. Pior para as evidências, né? Tenho que manter a minha fé. É melhor mudar a química do que a fé, né? A fé dos ateus, né? O livro do João tá ali, viu, gente? Depois você dá um close aí, viu, Paquito, no livro do João, a fé dos ateus. Passa o próximo aí, Paquito. E aí? Cadê? Agora. Aí tem uma hora que os ateus fanáticos lá, eles dizem assim, que nós afirmamos que isso não estava fossilizado, ou seja, o material não estava fossilizado. Aí a Mary responde, eu achei maravilhoso, responde, muitos problemas aqui. Primeiro, o que significa não estar nem fossilizado? Ou seja, uma mulher que é paleobióloga não sabe mais o que significa um material que não foi fossilizado. Né? Aí ela diz, mesmo na comunidade científica, é difícil definir esse termo, é dificílimo. O que é fossilizado? Substituído por mineral? Claro. Você não sabe mais, não é? Um molde onde nenhum do material original permanece? Quanta mudança algo precisa sofrer para ser considerado fossilizado? É fossilizado só porque é antigo? Uma pegada é fossilizada da mesma forma que um osso é? Aí ela começa a querer disfarçar, né? Ou a maneira como a pele é. Aí passa aí. Isso é quem não tá querendo responder. Ela tá fugindo da questão, ela tá querendo... desviando o assunto. Pode passar, isso. Aí, a Mary de antigamente, né, em 2020, ela sabia o que era um material não fossilizado. Tanto que no artigo que ela assina, junto com outros autores, ela vai dizer o seguinte, o material histológico do dinossauro, abre aspas, reagiu positivamente com 2 corantes intercalados de DNA. A coloração específica do DNA é observada apenas dentro das células isoladas, mostrando que não é uma contaminação.
sugerindo que o material nuclear endógeno sobreviveu à fossilização. Olha, e agora ela sabe o que é. Tá prestando atenção, Mary? Isso aí é a Mary te ensinando, tá? Aí passa aí a próxima. É a Mary ensinando a Mary. Poppins. Pode passar o próximo. Então, o que acontece? A parte mais importante desse e-mail, que a gente vai chamar a atenção aqui, é quando ela começa a negar o achado das células sanguíneas, que ela mesma demonstrou. E esse é o trecho mais interessante da resposta que ela dá aos ateus. Muitos dos vasos que recuperamos têm estruturas internas vermelhas preservadas, como relatamos e fotografamos em vários artigos. Isso não as torna células sanguíneas. Isso exigiria uma análise aprofundada que não conduzimos. Prestem atenção nisso. Ela diz que não conduziram análises aprofundadas nesse material, nessas estruturas vermelhas preservadas. Aí ela diz, é por isso que nunca as chameis de células sanguíneas. O que os outros dizem sobre elas está fora do meu controle. Eu não as considero células sanguíneas e nunca considerei. É bom a gente lembrar isso. Não é a consideração dela que torna uma célula sanguínea ou não. São os dados, são as evidências. Né? Eu posso considerar o que eu quiser, né? Mas veja bem, quais são as evidências, né, João? Mas essa é a Mary de 2024. Sim. A Mary anterior não pensava exatamente assim. Passa aí, Paquito. A gente começa, por exemplo, desde 1993... com esse comunicado que saiu na Science, onde a Mary dá uma entrevista sobre o achado dela. Percebam que o achado da Mary aconteceu desde 1991. Ela só conseguiu publicar em 2005. Para vocês terem uma ideia de como é complicado esse tema para os evolucionistas. Passa o próximo, por favor. Nesse comunicado, ela vai dizer o seguinte, vai estar escrito assim. Você fala da Mary antiga, né, que sabia como eram as coisas. Estava examinando uma fina seção do osso do Tiranossauro Rex, sob seu microscópio óptico, quando notou uma série de estruturas peculiares, redondos, minúsculos e nucleados. Eles estavam enfiados no osso como glóbulos vermelhos no vasos sanguíneos. No entanto, mesmo enquanto duvidava da evidência de seus olhos, diante dos seus olhos, Schweitzer avançava para o outro pensamento ousado. Se os glóbulos vermelhos tivessem sobrevivido à fossilização, seria possível chegar ao DNA do dinossauro. Aí abre aspas para as palavras da Mary. No minuto em que vi essas estruturas, obter o DNA tornou-se meu objetivo. Como se ela nunca considerou isso célula sanguínea? Aí passa o próximo, Paquito. Nesse outro artigo, 4 anos depois, chamado Verdadeiro Parque Jurássico, a Mary assina com aquela outra assistente dela, uma colega dela, chamada Trish Stadler. Pode passar. E aí ela vai dizer o seguinte nesse laboratório. Isso aqui são coisas... Isso foi escrito pela Mary, tá? O laboratório se encheu de murmúrios de espanto, pois eu havia encontrado algo dentro dos vasos que nenhum de nós jamais havia notado antes. Minúsculos objetos redondos, vermelhos, translúcidos, com um centro escuro. Então um colega começou a olhar para eles e gritar. Vocês têm glóbulos vermelhos! Vocês têm glóbulos vermelhos! Mas ela nunca considerou. Mas vamos lá. Passa o próximo, Paquito. Aí, lembrando novamente o que ela falou, né? Muitos dos vasos recuperados têm essas estruturas. E isso não as torna células sanguíneas. Aí ela diz, vou lembrar, isso exigiria uma análise aprofundada que não conduzimos. Passa o próximo, Paquito. Mesmo ainda em 1997, desculpem, a Mary assina um artigo onde ela é a autora principal com mais 8 pesquisadores. E nesse estudo que eles fizeram, eles conduziram 6 linhas independentes de pesquisa para demonstrar que naquelas células, naquelas regiões, naquelas estruturas vermelhas, você encontra hemoglobina e M, que são 2 produtos diretamente ligados às células sanguíneas e aos glóbulos... só esclarecendo isso. Células sanguíneas, glóbulos vermelhos e estreócitos. Vai estar aí. São tudo a mesma coisa, ok? Sinônimos. São sinônimos. Uhum. Do Tiranossauro Rex. Aí passa o próximo, por favor. Depois que ela fez esses 6 análises, todas as 6 análises, ela inclusive chega a fazer uma análise, professor, do spin, do elétron dentro do M para provar que era
M. M é um material que está dentro dos glóbulos vermelhos que carrega o oxigênio. Aí ela vai concluir o seguinte nesse artigo. Depois que os 6 resultados deram positivo para células sanguíneas, ela vai concluir assim. A explicação mais parcimoniosa dessa evidência é a presença de compostos de hemoglobina derivados do sangue preservado nos tecidos do dinossauro. Ó só. Ó, gente. E como é que ela nunca considerou isso célula sanguínea? Sangue. E qualquer um que vê isso aqui, É claro. vê que é sangue. Isso está muito claro, muito óbvio. Tanto que ela diz que o material, no outro slide, ela disse que o material foi levado para um congresso de bioquímicos especializados em células sanguíneas, e na hora que os caras olharam o negócio, disseram, você vê que tem glóbulos vermelhos aqui dentro? Os caras que são especializados em ver isso. Aí passa o próximo, por favor. Então lembre-se que ela falou que não conduziram análises ou pesquisas especializadas para saber se era célula sanguínea ou não, e o próprio artigo dela de 1997 desmentiu ela, onde ela mesma fala em sangue, correto? Só que no artigo mais famoso da Mary, que é onde que estoura na mídia e tudo mais, de 2005, onde ela encontra o colágeno que ela puxa e demonstra lá do T-Rex, ela também vai falar disso. Passa, por favor. A Schweitzer tem em determinado momento do artigo que ela vai fazer uma comparação dos vasos sanguíneos encontrados no T-Rex com vasos sanguíneos de avestruz. E aí ela diz assim, olha, nesse fragmento daqui que vocês estão vendo da esquerda, F, ela vai falar assim, fragmento de vaso do T-Rex contendo microestruturas consistentes em tamanho e forma com aquelas observadas no vaso do avestruz. Isso aqui que ela está observando no vaso do avestruz, ela mostra aqui embaixo. Ó. Vaso do avestruz digerido de osso cortical desmineralizado. Os glóbulos vermelhos podem ser vistos dentro do vaso ramificado. Veja, ela diz que é exatamente consistente com o que ela está vendo do avestruz, e no avestruz tem glóbulos vermelhos. Nesse G aqui, ela também diz assim, segundo o fragmento de vaso de dinossauro, e a microestrutura é visível dentro do vaso. Claro, todo mundo está vendo aí que tem células sanguíneas. Inclusive, parece mais células sanguíneas do T-Rex do que do avestruz. Aí passa o próximo. E vejam como ela conclui o artigo mais famoso dela. Essa imagem, por exemplo, está no artigo mais famoso dela. Percebam que, inclusive, a estrutura tem até o núcleo, que é característico justamente de répteis, aves e outros vertebrados que não os mamíferos. E o senhor sabe como a seleção natural ela é muito inteligente. Ela tirou o centro dos glóbulos vermelhos dos mamíferos porque o nosso metabolismo é maior para a gente ter mais espaço para oxigênio. Essa seleção natural pensa em tudo, é uma coisa impressionante. Aí a conclusão dela é o seguinte, da Mary. Também foram relatados microestrutura dentro dos vasos, que podem ser derivadas de materiais sanguíneos originais de organismos do Cretáceo, ou seja, entre 145 e 66 milhões de anos. E ela nunca considerou isso célula sanguínea? Ela escreve isso no artigo mais famoso dela. Ela escreve isso, tem materiais sanguíneos originais. No final, né, se ela considerou ou não, ela considerou, é claro, mas os dados consideram... As fotos, as imagens... As considerações são amplas, gerais e restritas dos dados. Esse é um grande problema na leitura de artigos científicos, é confundir os dados com a interpretação pessoal do autor, né? Mas nesse caso aqui não tem nem interpretação pessoal, ela falou que eram células sanguíneas. Os dados indicam e a ela ainda falou, né? de quem publicou o artigo é nesse sentido. Lembrando que... Como que você pode negar alguma coisa Exatamente. assim? E lembrando que 8 anos antes ela já tinha feito os 6 testes confirmando o M e a hemoglobina, que são os 2 materiais que você tem em células sanguíneas. Aí passa o próximo, Paquito. Aí esse daqui, de 2010, é o mais fantástico, assim, porque alguém que escreveu um artigo como esse, negar e dizer que nunca chamou essas estruturas de células sanguíneas... É assim, aqui é assim mesmo, João. Não tem problema não. E depois de ter escrito isso, eu até falei na minha live, né? Eu acho que a Mary pensou que a gente era um bocado de macaco evoluído que não ia conseguir ler o que ela tinha escrito no em inglês, acho que eles não vão entender. Não vão entender, não vão saber que eu escrevi isso, né? É. E aí, vejam, não é que isso é uma notícia de uma repórter que deu um título diferente. Esse título
que vocês estão vendo aí, sangue de pedras, como os fósseis podem ter preservado tecidos moles, sangue de pedra foi a Mary quem deu ao artigo. E ela nunca considerou células sanguíneas, tá? E ela dá esse título Ela ao só artigo. falou sangue, não foi células sanguíneas, né, João? Exatamente. Mas vamos ver o que é que ela diz no artigo mesmo. Passa o próximo. Aí eu vou trazer, inclusive, viu, professor? Eu trouxe a citação e do lado eu trago a imagem no artigo, porque os ateus até duvidam que as coisas estão lá, né? Eles também não vão ler, porque ateu não lê artigo, né? É um princípio do ateísmo. Eles só adivinham o que está lá dentro. Se lesse, não seriam ateus, né? Pronto, é uma conclusão Não, lógica. se lesse a conclusão, né, talvez, mas se ler os dados, resultados de discussão, porque a conclusão assim, né, é a evolução que fez, né? Na conclusão tem, né? Mas se você Eles leem o abstract e a conclusão, são as partes onde os autores têm mais autonomia para colocar que acham, né? as ideias deles, né? Mas Assim, os dados... Quando muito, né? Porque eu acho que Toninho não lê nem isso. Mas vamos lá. Ela diz assim: olhando através do microscópio para a fina fatia de osso fossilizado, olhei incrédula para as pequenas esferas vermelhas, que um colega tinha acabado de me apontar. As minúsculas estruturas estavam em um canal de vaso sanguíneo. Cada uma tinha um centro escuro que lembrava um núcleo celular. Na verdade, as esferas pareciam exatamente com as células sanguíneas de répteis, pássaros e todos os outros vertebrados vivos hoje, exceto mamíferos, cujas moléculas sanguíneas circulantes não têm núcleo. Olha só, parecia exatamente com células sanguíneas. Ô, João, é como olhar para um bicho desse e falar assim, nossa, tem boca de dinossauro, perna de dinossauro, bracinho de dinossauro, cauda de dinossauro, pele de dinossauro, mas não é um dinossauro. É uma galinha. Isso aqui é uma galinha. É o suco de tamarindo do Chaves, né? Aí passa o próximo. Aí ela vai dizer ainda nesse meio, né? Elas não podiam ser células. Eu disse a mim mesma. Ela nunca nem pensou que fossem células, tá? A Mary de 2024, né? A fatia do osso era de um dinossauro descoberto recentemente, um Tiranossauro Rex que morreu há cerca de 67 milhões de anos. E todos sabiam que o material orgânico era delicado demais para persistir por um período tão vasto de tempo. Ela não está falando isso da boca para fora. Quando ela diz que todos sabiam que ele não podia preservar, é que existiam testes mostrando que jamais, ainda existem, né? Existem artigos publicados. Todos sabiam e continuam sabendo. Continuam sabendo. Só estão negando é porque foi encontrado. E existem testes mostrando, por exemplo, o DNA jamais poderia sobreviver mais de 1 milhão de anos. Que células sanguíneas... Porque o que é o principal dessas células sanguíneas? Por que é que ela está tentando negar essas células sanguíneas? Porque é uma das células mais frágeis que existem. As células sanguíneas. Junto com neurônios, né? Que o nosso amigo Armitage, o Mark Armitage, encontrou inclusive até já neurônios o Triceratops, né, com dezenas de milhões de anos. Aí passa o próximo. Vai, Quito. DNA, pedaços, fragmentos, né? Cromossomos, Isso. fragmentos sequências de DNA. inteiras, inclusive. Sequências. E se fizermos o proteoma desse material também, os aminoácidos estão todos lá intactos. Você faz o MS, dá tudo bonitinho. Eu mostrei aqui. Como é que pode? Exatamente. Não está oxidado a reação de Fenton, que ela depois ficou tentando explicar como que preservou, né? Aí que o negócio entortou, o caldo entortou quando tenta explicar o inexplicável. E o senhor sabe que uma coisa interessante que eu notei nesse meio é que ela não fala dessa teoria dela da reação de Fenton. Eu acho que ela já se percebeu equivocada, não? Ela percebeu, não. Saiu, foi um artigo provando que ela estava errada. Você mostrou no seu podcast, né, João? No podcast eu mostro isso com muito detalhe. O artigo fez a experiência da reação de Fenton, colocou ferro e mostrou que o ferro deteriora ainda mais rápido o material. Ele colocou ossos numa solução com ferro, ossos numa seleção só com água para poder fazer o controle e com outros materiais lá. E o do ferro foi o que deteriorou mais rápido, especialmente o colágeno, que foi o que ela mais encontrou. Então o ferro age mais sobre o colágeno do que qualquer outro. Ô, João, nós temos dois químicos aqui, né? Fala, Eduardo, o que você acha da reação de Fenton? Até porque quando ela fez uma reação lá com hemoglobina para durar 2 anos, que ela achou que era sucesso. O que são 2 anos perto de 67 milhões de anos? Exato. A gente falou pro Pirula sobre isso, né? 2 anos e 67 milhões, né? Lembrando que ela utilizou para fazer essa experiência dela hemoglobina purificada. Sim. Que você não encontra em nenhum lugar da natureza.
Porque os outros reagentes que estariam na hemoglobina iam deteriorar muito mais rápido, não ia durar nem aqueles 2 anos. E lembrando também que quando bateu 2 anos, ela viu que o material começou a deteriorar e interrompeu a experiência dela. Aí vamos lá. Aí nesse artigo dela, ela ainda diz assim, lembre-se, ela disse que nunca nem considerou nem chamou de células sanguíneas, tá? A Mary desse ano. Ela diz assim, depois que busquei opiniões sobre a identidade das esferas vermelhas, a notícia do quebra-cabeça chegou a Jack Horner, que vai ser o orientador dela. Ele deu uma olhada por si mesmo, com as sobrancelhas franzidas, e ele olhou através do microscópio pelo que pareceram horas, sem dizer uma palavra. Ele devia estar incrédulo, né? Claro. Então, olhando para mim com um olhar severo, ele perguntou, o que você acha que elas são? Prestem atenção na resposta da Mary. Respondi que não sabia, mas elas tinham o tamanho, o formato e a cor certas para serem células sanguíneas. E também estavam no lugar certo. Mas ela não sabia, né, João? Ô, João, o que é isso aqui? Ó, parece um dinossauro, mas eu não sei o que é. Eu não sei o que é, tá bom? Olha, parece um dinossauro, mas eu não sei o que é, entendeu? Não, e a Mary de 2024 vai dizer que nunca nem considerou isso aí um dinossauro. Que é isso? Desespero total no quartel naturalista, não? E eu achei bem interessante que ela disse que a reação do Jack Horner foi, ele resmungou. No lugar do cara de ficar impresso, pô, achamos células sanguíneas, que descoberta maravilhosa. Não, ele resmungou. Prove pra mim que não são. E disse, então prove pra mim que elas não são. Não é que elas são, não. Aí vamos lá. Passa o próximo. João, nós temos 7 minutos. Não é possível. Acabou. Passou rapidinho. No caso das microestruturas vermelhas que vi no osso do T-Rex, comecei pensando que estivessem relacionadas a células sanguíneas ou constituintes das células sanguíneas. Vê só. Passa o próximo. Aqui. Aí diz assim, voltei minha atenção para a composição química das células sanguíneas. Das células semelhantes às células sanguíneas. As análises mostraram que elas eram ricas em ferro, como as hemácias, e que o ferro era específico delas. Não estava em volta, era específico daquelas estruturas vermelhas. O que é que ela quer? Um atestado? Vai, passa o próximo. Vai. Só faltava um T-Rex vivo para ela tirar direto o sangue e comparar, né? Aí, só para fechar, ela diz assim, olha, vejam, esse parágrafo desmente ela em 3 mentiras. A Mary de 2010 desmente a Mary de 2024 num único parágrafo, mostrando que ela mentiu 3 vezes num único parágrafo no e-mail dela. Ele diz assim, esse parágrafo, né? Ela vai terminar esse artigo dela dizendo assim, nenhum dos muitos testes químicos e imunológicos que realizamos refutou nossa hipótese de que as misteriosas estruturas vermelhas visíveis sob o microscópio eram glóbulos vermelhos de um T-Rex. Ela nunca nem considerou. Ela escreve isso. Aí ela diz aqui embaixo, muitos dos vasos, a Mary 2024 que virou ateia, né? Muitos dos vasos que recuperamos têm estruturas vermelhas. Isso não as torna as células sanguíneas. Isso exigiria uma análise aprofundada de que não conduzimos. E por isso que nunca as chamei de células sanguíneas. Bom, conduziu as análises e chamou claramente, não foi, João? Com certeza. Passa o próximo, Akito. A gente não tem mais tempo, João. Tem mais não? O último. Vamos lá. Aí ela vai, inclusive, até refutar que ela encontrou vasos sanguíneos. Passa o próximo, por favor, só para mostrar uma coisa. Mais um, então. Isso. E esse é aquele que eu te falei, que o cara aqui, desde 75, encontra material orgânico original em fóssil de dinossauro. E ele também encontrou glóbulos vermelhos. E só o último, professor, por gentileza. Sim. Que é esse daqui, que é conduzido, inclusive, por um brasileiro, que ele fotografou as células sanguíneas dentro dos ossos. Não tem nem desmineralização aí. Passa só o último aí, por favor. Cada vez está ganhando mais um, né, Olha aqui, Sérgio? Identificamos fragmentos de aminoácidos típicos de fibra de colágeno. Além disso, observamos estruturas consistentes com restos de supostos eritrócitos. A palavra é eritrócitos, que é o mesmo que o glóbulos vermelhos. Aí tá aqui, tá a foto do negócio e não tem nem desmineralização nem coisa nenhuma. Ó, gente, a gente trouxe o João aqui porque o João esteve anteriormente nos podcasts afirmando que tecido mole em dinossauro... os dados mostram várias evidências científicas, vários achados, papers, artigos científicos tinham sido publicados. Não é só a Mary, vários e vários outros achados.
Aí, de repente, porque alguém escreve um e-mail desmentindo o que disse e o que publicou, o pessoal falou, não, olha só, a gente está propagando uma mentira. Tecido mole em dinossauro nunca foi encontrado, colágeno elástico e plástico já foi encontrado, né, João? Agora até hoje a gente lançou um produto que é o colágeno T-Rex, com selo de garantia do Pirula, te mantém jovem por até 60 milhões de anos. Gente, tá mais do que evidente, né, João? João, por que ela fez isso? Eu acredito que é justamente por causa dessa imposição que existe dentro da academia de reafirmar sempre a mesma historinha. E se você tem células sanguíneas e material original, não só de dinossauros, porque já foi encontrado até com fóssil de 1 bilhão e 900 milhões de anos. 1 bilhão e 900 milhões de anos, você tem material original do bicho. Né? E não, claro que não tem essa idade. Isso nega essa idade, e negando essa idade de milhões de anos, automaticamente você nega a teoria da evolução. E um detalhe, nesse último artigo que eu mostrei do Sérgio, que foi conduzido por um brasileiro, os fósseis estavam extremamente mal preservados. Não foi fóssil muito bem preservado, foi mal preservado. Inclusive, uma das autoras vai dizer que provavelmente isso demonstra que encontrar material orgânico original do bicho não é uma exceção, provavelmente é uma regra. Tem um artigo, inclusive, que diz que de 6 a cada 8 certamente tem. Eles fizeram um levantamento lá e 6 em 8 tem. Por que quando e como esses bichos foram soterrados? Lutzer, o que você acha? E isso daria um tema para um outro podcast ainda, né? Mas com certeza foi há pouco tempo. Não tem como ter passado milhões de anos. Isso não é completamente impossível pensar na preservação. Lembrando que a fossilização não acontece num processo lento. Ela precisa ser dentro de um processo catastrófico. O processo lento vai sofrer a degradação. Né? A fossilização precisa ser catastrófico e rápido. Deixa eu fazer uma pergunta pro Nicolas. Nicolas, você pega um pedaço de carne, né? Mesmo dentro de um ossinho. Quanto dia dura fora da geladeira? Exatamente, Nicolas. Quanto tempo você acha? 1 dia ou 2 dias já tá estragada. 2 dias tá estragada. Até o Nicolas já percebeu que esse negócio não fecha, né? Tem que dar aula pros ateus. Claro, Nicolas, não é? Por quê? Porque é óbvio demais, gente. É óbvio demais. É óbvio demais. É óbvio demais. Será que entenderam? De que tecido mole não pode ter sobrevivido. Raios cósmicos, né, Eduardo? Eles destroem, eles não modificam, eles destroem as moléculas orgânicas. E a gente, por milhões e milhões de anos, bombardeando com raios cósmicos, a natureza querendo degradar, os decompositores, tem um monte de bicho, né, que quer pegar isso daí. As bactérias aeróbicas. Bactérias e tudo mais, e o bicho, a gente vai lá, tecido mole, é uma bomba atômica. É um terror para Darwin e para Mary Schweitzer, não é? Para qualquer um, mesmo criacionistas que existem de Terra Velha. Ô, João, a Mary é uma criacionista de Terra Velha, é uma evolucionista teísta, né? 3 minutos, gente, 3 minutos. 30 segundos. 30 segundos pela madrugada, gente. Ó, gente, a gente tem 30 segundos. Dá um pouquinho de mais de um minutinho, 15 segundos. Gente, foi um imenso privilégio ter o João aqui de novo. A gente falou sobre esse... Passou o tempo voando. Eduardo, muito obrigado. Você vai estar aqui com a gente falando sobre protocélulas, né? Um terror para Darwin também. Uma ilusão, um conto de fadas. João, muito obrigado. Suas considerações finais em uma palavra. Muito grato, professor, mais uma vez pela essa oportunidade e por toda a amizade que o senhor tem tido por mim. Esperando você, Eduardo, tá bom? Tá bom, estaremos aqui logo. E grato, Eduardo, aqui por ter participado também. Sensacional, gente. Gente que entende, tá com a gente. Gente que entende e sabe que o universo é jovem, a Terra é jovem. Fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Até o próximo Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Com os Eberlins, isso!